Então, bom dia novamente. Continuando a sessão da manhã de Teoria dos Números aqui do 15º Workshop. É um prazer enorme anunciar o professor Alonso Castelhanos, da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje ele vai falar sobre Weierstrass Semigroups, Codes and Flags in Two Rational Points over Kummer Extensions. Então, Alonso, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite por participar do workshop e vou passar a palavra para você. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Matheus, obrigado, Emar, pelo convite, não? E eu vou aqui apresentar alguns resultados, não? Sobre alguns trabalhos que tem feito junto com Maria Braçamoro, Luciane Cus, Ariane e alguns outros trabalhos que estão em andamento junto com Guilherme e o Eric Mendonça, tá ok? Nessa parte, não? Sobre código, semigrupo de Weierstrass, e eu espero que, não sei, depende do tempo, se dá para falar sobre sequência de códigos, que é um tema que estou trabalhando ultimamente também. Ok. Bom, então, eu vou tomar FQ, não? FQ vai ser um corpo finito de Q elementos, onde Q é a potência de um primo P, e as extensões de Kummer que nós trabalhamos são uma equação dessa forma, não? Y elevado a m igual a f de x, onde esse polinômio f de x é um polinômio separável. Isso quer dizer que todas as raízes desse polinômio estão em fq, o grau do y, que é m, é coprimo com o grau do polinômio r, não? E a característica do corpo não divide o m, não? Potência. Então, extensões de Kummer, elas são bastante importantes porque existem vários exemplos de curvas que têm essa forma, não tem esse modelo. Alguns exemplos de curvas que têm esse modelo são a curva hermitiana, que é uma curva bastante trabalhada, não, na teoria de curvas algébricas sobre corpos finitos, não? Em particular, essa curva que tem essa equação bem simples, ela é conhecida como, ela é uma curva maximal e é uma das mais importantes na teoria, não? Porque sobre ela tem se desenvolvido muitos trabalhos, não? Trabalhos tanto na teoria de códigos como em diferentes áreas, diferentes aplicações dessa curva, não? E outra curva também, que seria mais ou menos uma generalização dessa curva hermitiana, é a curva de H, introduzida por Arnaldo Garcia, que é como se fosse generalização, porque no caso de L igual a 1, aqui nessa equação, nós temos que essa curva seria praticamente a curva hermitiana também. E outro tipo de curvas também importante na aplicação, não, de, de, da teoria de códigos seria a curva norma-traço, ok? Bom, que essa última, terceiro exemplo que eu coloquei aqui, sobre FQN. Do lado esquerdo é a norma da variável y de FQN em FQ, e do lado direito o traço da variável x de FQN em FQ, não? Então, essas curvas com esses modelos são três tipos de curvas, três exemplos que estão dentro dessa família que nós vamos trabalhar de forma um pouco mais geral, não? Que são extensões de Kummer. Bom, mais ou menos perto da década de 80, Gopa introduziu, construiu códigos lineares usando curvas algébricas. Então, dada uma curva x no singular, projetiva, irredutível sobre o fecho algébrico de Fq, de gênero G sobre o corpo finito, a gente escolhe, para poder construir esses códigos, nós escolhemos pontos racionais, não? São pontos que satisfazem a equação da curva,
construímos dois divisores, os divisores D e G, que são simplesmente soma de pontos racionais, tal que os pontos racionais que estão em D não estejam no divisor G, tá? Em outras palavras, que o suporte dos dois divisores seja vazio. Bom, para poder construir o primeiro código de avaliação, a gente, dado o divisor G, construi esse espaço aqui, que é chamado o espaço de Riemann-Roch, que é o espaço, é o conjunto das funções no corpo de funções da curva, tal que o divisor dessa função somado com o divisor G, isso daí vai nos dar um divisor efetivo. E vamos denotar por L de G a sua dimensão. Então, o primeiro código que a gente geralmente trabalha na construção sobre uma curva qualquer, seria esse código aqui, o código de avaliação. O que é? Dado uma função desse espaço de Riemann-Roch, esse espaço ele é um espaço vetorial sobre Fq, e nós vamos avaliar essa função f nos pontos P1, Pn, que são os pontos que estão no divisor D. Ok? Então, avaliar essas funções nesses pontos são todas as... Isso vai nos dar todas as palavras do código, não? E esse código, nós vemos que cada palavra desse código ele vai ter comprimento n. Esse conjunto, formado dessa forma, para as funções no espaço de Riemann-Roch LG, ele vai ser um subespaço vetorial de Fqn. Então, como subespaço vetorial, ele vai ter também uma dimensão. Depois eu vou mostrar ou eu vou definir o que vai ser a distância mínima, não? Mas isso aqui, nós vamos ter, vou mostrar um exemplo também que vamos ter uma matriz que gera esse código, né? E uma outra, bom, essa é uma forma de avaliação mais fácil de construir, e outra forma é construir outro código também, algébrico geométrico, mas aí usando as diferenciais do divisor G menos D. Esse aí é um pouco mais complicado de entender, porque vai usar algumas diferenciais, alguns resíduos das diferenciais, mas uma propriedade importante que se tem dessa construção é que esses dois códigos, que eu chamei de CL e C ômega, um é o dual do outro. O dual no sentido de o produto interno de Fqn, o produto interno natural. Ok? Bom, e mais para frente eu vou mostrar que existem algumas ferramentas da teoria de curvas algébricas que nos ajudam a dar parâmetros, a construir os parâmetros dos códigos, esses aqui construídos sobre essas curvas, tá bom? Eu vou dar um exemplo bem simples, não? Eu tomei, por exemplo, a curva Q igual a... Eu tomei o Q igual a 2, daí seria o P, não? 2, para construir sobre a curva hermitiana para Q igual a 2, nós teríamos essa equação, uma equação bem simples. Daí, nesse caso, essa curva hermitiana também é conhecida como é uma curva elíptica também. E vamos construir os códigos sobre essa curva, sobre o corpo F4. Né? Eu vi que a Bílio falou sobre o corpo F8, mostrou a construção, não F4. Então, nós temos aqui 4 elementos, não? 0, 1, A e A quadrado, ou esse A quadrado é o mesmo A mais 1, onde esse A satisfaz essa equação. Ok? É a forma que a gente construi a extensão do F2, extensão de grau 2, né? Então, nós temos esse corpo de 4 elementos. Vamos construir agora. Essa curva tem gênero 1 e, em particular, tem 9 pontos racionais, que são, bom, um ponto que é conhecido como ponto no infinito. Para calcular essa curva, ela tem um único ponto no infinito. A gente encontra quando
homogeneiza esse polinômio, calcula o homogeneizado aqui e vamos obter que vai ter somente um ponto no infinito e os outros pontos são afins. Teríamos 8 pontos, não? Afins. Pontos afins é quando a coordenada z vai ser igual a 1 e esses pontos, se vocês forem ver, é simplesmente que para que valores se satisfazem essa equação, não? Observe que P1, P2 é justamente o caso quando o y é zero, não? Se o y for zero, eu vou ter duas raízes. Na verdade, para cada valor de F4, para cada y que nós demos um valor do F4, nós vamos ter dois valores para o x, tá? Então, nós temos que essa curva tem esses 9 pontos racionais. Nós vamos tomar o primeiro, o divisor D como sendo a soma dos 8 pontos racionais, não? P1, P2, P8, e o divisor G como sendo o múltiplo do ponto no infinito, 5P infinito, ok? Nós observamos uma das primeiras condições, não, é que esses pontos P1, P8 não esteja nenhum deles esteja no divisor G, não? Então, o suporte desses dois divisores é vazio, não? Eles são disjuntos e calculando e o espaço de Riemann-Roch, o L de G, nesse caso L de 5P infinito, nós encontramos uma base para esse espaço que seria o gerado por essas funções, pelas funções, pela constante 1, pela função y, x, y quadrado e x vezes y. Essas funções estão nesse conjunto, não? Nós usamos isso daí, ou nós obtemos essa base a partir usando a equação da curva e usando os divisores dessas funções, não? Que vai nos permitir obter esse espaço de Riemann-Roch aqui, ok? Bom, tendo essas funções aqui, nós temos a matriz geradora do código, não? A matriz geradora do código vai ser que eu vou pegar a primeira função, 1, e eu vou avaliar em cada um dos pontos P1, P2, P3, P8, não? E, claro, se a primeira função é 1, então quando eu vou avaliar essa função nos pontos da curva, dos pontos que estão no suporte do divisor D, então nós vamos ter essa matriz aqui, não? A primeira linha aqui é de 1, não? Porque é a função 1. Então, sempre que eu avaliar, vai me dar 1. Opa, desculpa. A segunda função é y. Essa função avaliada em cada um dos pontos, então vai ser, se olharmos para os pontos P1, P8, não? Os dois primeiros, P1, P2, o y é 0, do P3, P4, o y é 1, P5, P6 é A, e do P7, P8 é A mais 1, não? E assim sucessivamente, nós vamos avaliando essas funções e temos aqui a matriz geradora desse código, não? Então, esse código nós vemos, ele tem comprimento 8, tá? A dimensão do código vai ser justamente a dimensão desse espaço de Riemann-Roch, que foi 5 funções, não? Esse espaço nós encontramos os geradores, não? Uma base desse espaço, então ela vai ter dimensão 5 e é possível mostrar, ou é possível, nesse caso simples, não? É possível ver que quaisquer duas colunas que a gente tome nessa matriz, elas vai ser LI e nós conseguimos 3 colunas que vão ser LD. E isso, bom, isso por que eu faço esse comentário? Porque isso implica que a distância do código vai ser 3. Em particular para esse exemplo, não? Bem, essa matriz é pequena, é simples de achar nesse caso, não? Nesse caso bem simples, onde esse último parâmetro é a distância mínima e a distância entre duas palavras, eu acho que eu defini no outro slide. Essa distância, uma das aplicações ou que a gente quer em teoria de códigos é que esse D seja o maior possível.
essa distância mínima seja o melhor possível, fixado o comprimento do código e fixada a sua dimensão. Tá? Uma cota que nós temos é que, chamada cota de Gopa, é que se nós somarmos a dimensão e a distância mínima do código, é menor ou igual que ou vai ser menor ou igual que o comprimento mais 1. Nesse caso aqui, nós temos que a dimensão 5 mais 3, que é a distância mínima, 8, é menor ou igual que 8 mais 1, menor ou igual que 9, não? Quando o código satisfaz a cota de Gopa, que é a dimensão mais a distância mínima, menor ou igual que o comprimento mais 1, é o melhor código possível, não? A gente chama de MDS, máxima distância de separação, tá ok? Esse aqui não é o melhor possível, a menos de uma unidade, então, na verdade, esse aqui é conhecido como um código quase MDS, porque a soma da distância mínima mais a dimensão está dando o comprimento, ok? Então, mas nós temos, então, algumas ferramentas da geometria algébrica, ou das curvas, que nos ajuda a construir, a obter esses parâmetros, ok? Que é o que eu vou mostrar um pouco daqui para frente também. Então, nós temos o primeiro parâmetro, a distância mínima. Então, aqui a definição, a distância mínima, que seria a distância entre duas palavras do meu código, simplesmente vai ser o número de entradas nas quais esses dois vetores A e B são distintos, não? Então, nós temos a distância, onde, claro, os vetores A e B são palavras do código, palavras distintas, sim? Ok? Então, esse número de palavras, a distância entre duas palavras é isso daí, o número de coordenadas distintas. E a distância mínima do código vai ser o mínimo de todas essas distâncias. Ok? Bom, os códigos eu vou denotar por dl e d ômega, a distância mínima já seria do código CL ou do C ômega construído sobre as curvas, não? E já por definição, não, definição não, por propriedades de curvas algébricas, se tem essa primeira cota inferior da distância mínima. A distância mínima do código CL é maior ou igual que o comprimento menos o grau do divisor de N. Se nós formos voltar aqui no exemplo, observe que, nesse caso, o comprimento era 8, o grau do divisor é 5, que está dado aqui, o divisor tem grau 5, 5 aqui, e aí nós teríamos que a distância mínima vai ser maior ou igual a 3, não? Claro, não isso aqui está calculada exata, não? Que é exatamente 3. Mas nós vemos que essa distância, essa cota inferior aqui é sempre dada em geral, não? Para qualquer divisor J e para qualquer N, não? Esse N, o N é justamente o grau aqui, o número de pontos que nós tomamos no divisor aqui, não? No divisor D. Em outras palavras, nós dizemos que seria o grau do divisor D, não? Ok. E para o outro código construído sobre diferenciais, também vai ter uma cota inferior, não? Que seria o grau do divisor de menos 2 vezes o gênero menos 2. Tá? São cotas inferiores, são cotas de Gopa que se obtém por teoria, pelo teorema Riemann-Roch, na verdade, é o que a gente usa. Ok? Outro ingrediente importante para esse cálculo dos parâmetros dos códigos, de códigos construídos sobre curvas, códigos algébricos geométricos, ou códigos de Gopa, que são conhecidos também, foi Gopa que introduziu essa construção, são os chamados semigrupo de Weierstrass. Então, se nós tomamos P sendo um ponto racional da curva, e N ser o conjunto de inteiros não negativos, então o semigrupo de Weierstrass é nesse ponto, e num ponto são todos os inteiros não negativos, tal que exista uma função f,
onde o divisor de polos dessa F seja n vezes o ponto P. Tá? Então, cada vez que nós tivermos uma função e conseguirmos o divisor de polos dela e esses n que aparecem aí no divisor de polos, se o divisor de polos for dessa forma, então o n estaria no semigrupo de Weierstrass desse ponto. Eu não, bom, aqui eu não calculei no exemplo anterior, não coloquei no slide, não tem aqui como escrever, não, mas no exemplo anterior nós podemos calcular o semigrupo de Weierstrass também no ponto no infinito, no P infinito aqui, não? E o semigrupo de Weierstrass no ponto no infinito, em particular para esse exemplo, seria o gerado por 2 e 3, não? Nós conseguiríamos ele, e a partir desse semigrupo a gente consegue construir a base do espaço de Riemann-Roch, que nós vimos aqui no exemplo, que é bastante importante, não, para termos a matriz geradora do código. Ok. E o complementar desse conjunto, em N0, é chamado, é denotado por GP, que seria o conjunto de lacunas do ponto P, e para um ponto, esse complementar é justamente ele tem cardinalidade G, não? Onde G é o gênero da curva, ok? Nós, bom, para um ponto aqui, e para um ponto existem vários resultados, não? Que ajudam a melhorar estudando esse semigrupo de Weierstrass, esse conjunto de lacunas. Existem alguns resultados que ajudam a melhorar a distância mínima de um código, tá? Particular, Garcia, Kim e Lax, eles estudaram esse semigrupo de Weierstrass e estudaram a estrutura aritmética desse semigrupo e obtiveram uma melhora. E é dada da seguinte forma, não? Ele, na verdade, aqui está tomando, se nós tivermos um conjunto consecutivo de lacunas, na verdade, dois conjuntos consecutivos de lacunas, beta mais 1 até beta mais t, e gama menos t menos 1 até gama. Se nós tivermos esses dois conjuntos aqui, nós temos aqui t lacunas consecutivas, e aqui também nós temos t lacunas consecutivas. Se nós tivermos essas duas sequências de lacunas no semigrupo de Weierstrass, em um ponto, então Garcia, Kim e Lax observaram que dá para se construir um código algébrico geométrico definindo um código melhor, não, com uma distância mínima melhor, não, definindo tomando o divisor de E dessa forma e obtendo uma cota inferior para os códigos construídos sobre as diferenciais, melhor, com uma cota melhor que a cota dada por Gopa, não? A cota inicial. A cota inicial era até aqui, não? O grau do divisor de E menos 2G menos 2. E eles, tomando esse divisor com essa estrutura, eles melhoram essa cota em T mais 1, tá? Então, isso depende. Então, essa melhora, isso é muito bom, não? Tomando esse divisor de E dessa forma e usando essas duas sequências consecutivas de lacunas, não? Então, eles obtiveram essa melhora, não? Resultados similares agora, imagine que o divisor de E não seja definido somente sobre um ponto, não? O divisor de E aqui, para construir o código, dependia somente de um ponto. Nesse caso, esses códigos sobre curvas, códigos algébricos geométricos, são chamados códigos pontuais, não? Quando o divisor de E, nesse outro caso, depende de dois pontos, P1, P2, dois pontos racionais, nós vamos dizer que esses códigos são bipontuais, não? Dizer em dois pontos, não? E resultados similares a esse resultado dado por Garcia, Kim e Lax em um ponto, eles obtiveram para dois pontos, não? Roma e Kim.
Roma e Kim obtiveram isso e usaram o conceito de pure gaps, de lacunas puras, não? E, bom, já vou definir o que seria esse conceito de lacunas puras. Eles dependem da dimensão do divisor G, em certo sentido. Bom, assim como foi definido o semigrupo de Weissas em um ponto, nós podemos definir o semigrupo de Weissas também em dois pontos, P1, P2, como sendo os pares de inteiros não negativos, tal que exista uma função no corpo de funções racionais, onde o divisor de polos dessa função seja N1P1 mais N2P2. E nesse caso, o par N1N2 faria parte desse conjunto, esse semigrupo de Weierstrass. E o complementar desse semigrupo, em N0 quadrado, também conhecido da mesma forma como o conjunto de lacunas lacunas de Weierstrass do par P1, P2, não? O par de pontos P1, P2. Dois, bom, mas isso pode ser generalizado? Pode também. Pode ser trabalhado. Esse semigrupo de Weierstrass, e já tem vários trabalhos nesse sentido, não? De construir o semigrupo de Weierstrass em vários pontos, não? Eu aqui vou me limitar somente a dois pontos, não? Algumas coisas que eu vou mostrar. Bom, e esse semigrupo de Weierstrass em dois pontos, quando Roma e Kim construíram ou usaram essas lacunas puras, eles observaram que essas lacunas, por exemplo, eles observaram uma relação entre as lacunas puras em um ponto do ponto P1 e as lacunas do ponto P2, o GP1 e o GP2. Lembre que esses conjuntos de lacunas em P1 têm de elementos, não? E o conjunto de lacunas em P2 também tem de elementos. E eles observaram que essas lacunas, elas não são, elas estão relacionadas, não, para construir o semigrupo em dois pontos. Então, eles observaram que existe uma função, uma correspondência bionívoca entre esses dois conjuntos e, a partir dessa correspondência entre esses dois conjuntos de lacunas, eles definiram o que nós vamos chamar do conjunto minimal gerador do semigrupo de Weierstrass HP1P2. Então, eles construíram esse gama P1P2, o conjunto minimal gerador, onde esses alfa, para cada elemento do conjunto de lacunas em P1, existe um único elemento do conjunto de lacunas em P2. E esses pares ordenados aí vai ser um conjunto, vai formar um conjunto que vai ser essencial, vai ser importante para a construção aqui do semigrupo de Weierstrass em dois pontos, né? Usando uma certa operação. Então, como é que, a partir desse conjunto, nós podemos agora definir o semigrupo de Weierstrass em dois pontos, não? A gente usa a operação Lube. Lube é dado dois vetores, por exemplo, aqui, o x, dado o x, alfa 1, beta 1, o y, alfa 2, beta 2, o lube de x e y simplesmente é definido como o máximo entre a coordenada x, entre alfa 1 e alfa 2, e o máximo entre as coordenadas beta 1 e beta 2, segundo as coordenadas. Usando essa operação, nós temos que o semigrupo de Weierstrass vai estar ou vai depender do conjunto gama P1, P2, que foi definido agora por Roma e Kim, dessa forma. Também, claro, vai depender do semigrupo de Weierstrass no ponto P1, cartesiano zero, e do semigrupo de Weierstrass no ponto P2. Ok? Então, agora então agora para construir esse semigrupo de Weierstrass em dois pontos, nós vamos simplesmente precisar calcular esse conjunto minimal gerador, gama de P1, P2. E em particular, e por essa função, por essa relação, esse conjunto ele tem de elementos, não?
onde G é o gênero do semigrupo. Ok? Beleza. Bom, e o conceito que eles introduziram para poder obter melhoras na distância mínima, agora em 2 pontos, foi o chamado conceito de Pure Gaps. Então, um par ordenado S1, S2 é chamado uma lacuna pura se em P1, P2, se a dimensão desse divisor aqui, que seria, se fosse o código, o divisor G do código, se a dimensão desse divisor aqui for igual à dimensão desse aqui, subtraindo 1 no ponto P1, no S1, e for igual também à dimensão do divisor, subtraindo 1 no ponto P2. Se essas três dimensões forem iguais, nós dizemos que o par S1, S2, ele é uma lacuna pura, um pure gap. E o conjunto de lacunas puras é denotado por G0 de P1, P2. Ok? Bom, esse conjunto de lacunas puras não é fácil de calcular, não é bem complicado. E os trabalhos hoje que têm sido feitos têm encontrado algumas lacunas puras e usado essas algumas lacunas puras para construir os códigos com distância mínima melhor. Atualmente, nós estamos estudando com Guilherme e com Eric, nós estamos estudando curvas e encontrando todas as lacunas puras de uma determinada curva. Tá? Nós usamos lá uma caracterização de lacunas puras e estamos encontrando todas as lacunas puras e o número de lacunas puras que existem em certas curvas, tá? Já tem vários trabalhos para curvas específicas, não? Nós estamos fazendo para algumas famílias, não? Por exemplo, para a família de Kummer e para outras curvas também temos, estamos em um trabalho em andamento, o cálculo dessas lacunas puras de forma geral, ok? Bom, e o resultado de Roma e Kim, usando lacunas puras, é que se existem lacunas puras K1, K2 em certo intervalo, na verdade, como nós estamos aqui em duas coordenadas, lá no caso de Garcia, Kim e Lax, eles encontraram duas sequências consecutivas, não? Do semigrupo de Weissas, em um ponto. Aqui, na verdade, isso daqui o que vai formar é um retângulo de lacunas puras, de tal forma que, a partir desse retângulo de lacunas puras, vamos obter, vai definir um divisor G, não? E a distância mínima dos códigos diferenciais, ele vai melhorar agora os parâmetros T1 mais T2 mais 2, não? Aqui onde esse T1 seria como se fosse o retângulo que vai ter base T1 e altura T2, não? Então, tendo esse retângulo de lacunas puras, obtemos uma melhora, ou se obtém uma melhora para a distância mínima dos códigos, não? Em geral, Fernando e Cícero, eles trabalharam para vários pontos e construíram códigos em vários pontos, usando também lacunas puras, nesse caso, e obtendo melhoras para os códigos também, em geral, uma cota inferior que melhora essas distâncias, que melhora aqui a distância de Gopa, não? Que era inicialmente essa daqui. Tá bom? Ok. Bom, algumas coisas interessantes ou importantes, algumas coisas que nós temos a partir de uma extensão de Kummer dada por esse polinômio. Então, nós temos que essa curva vai ter, nós já temos o gênero para essa família de curvas, que vai ser m-1 vezes r-1 sobre 2. Nós temos o divisor de algumas funções, já nós podemos obter a partir dessa equação genérica, o divisor das funções x menos alfa i, o divisor da função y,
e outros divisores que vão ser importantes para o cálculo do semigrupo de Weierstrass, tanto em um ponto como o conjunto minimal gerador gama, não? E isso nós encontramos um artigo junto com a Luciane. Esses resultados que eu estou mostrando em particular para quando f de x é um polinômio separável e para quando lambda às vezes for ou a multiplicidade algébrica de todas as raízes forem iguais, não? Nós, junto com a Luciane e o Eric, já submetemos um trabalho quando as multiplicidades aqui das raízes desse polinômio são todas distintas. Isso muda os cálculos um pouco, não? E trabalharia com extensões de Kummer um pouco mais gerais. Okay? Bom, então, Miriam, Heriberto e Luciane obtiveram ou construíram um semigrupo de Weierstrass em um ponto, não? Dado por usaram essa fórmula, o semigrupo de Weierstrass no ponto P, no caso de P ser o ponto no infinito, simplesmente vai ser o gerado por o grau do y vezes o grau do polinômio f, não? E quando o ponto não for o ponto no infinito, então o semigrupo de Weierstrass seria um pouco mais complicado, não? Para o caso quando a potência do m for um múltiplo do grau do polinômio f vezes um múltiplo do grau do polinômio f mais 1, a gente tem que o semigrupo de Weierstrass no ponto no infinito, ele vai ser gerado por uma sequência consecutiva, não? De inteiros não negativos, não? Bom, junto com o Guilherme, nós estudamos uma curva em particular, e esse caso aqui, que foi dado em geral por Luciane, foi o que nós estudamos em particular para essa curva, não? Essa curva que é um dos exemplos de uma extensão de Kummer, não? Junto com o Guilherme, nós estudamos só em particular essa curva e códigos sobre essa curva. Atualmente, para extensões de Kummer em geral, o Eric tem calculado esse semigrupo de Weierstrass para extensões de Kummer, onde a multiplicidade algébrica das raízes do polinômio f são todas distintas. Bom, e em 2 pontos, nós calculamos o conjunto minimal gerador, o gama nos pontos P infinito e P, onde esse P é um ponto, nós dissemos que é um ponto totalmente ramificado, é um ponto onde a coordenada x é uma das raízes do polinômio f, não? Ok? Nesse trabalho nós encontramos alguns pares ordenados que eram lacunas puras nesse par P infinito P. E, usando algumas propriedades, não, de extensões de Kummer, nós obtivemos condições para que o par AB fosse uma lacuna pura. Mas nós não encontramos, nesse caso, quando submetemos esse trabalho, nós não encontramos todas as lacunas puras, não? Aqui um outro exemplo, eu tomo um outro exemplo de uma extensão de Kummer, uma equação da forma y elevado a q mais 1 igual a um somatório de igual a 1 a tt de x elevado à potência q sobre 2 aí, não? Em característica 2, não? Essa equação, essa é uma curva maximal, quer dizer maximal, que fixado o seu gênero, essa curva tem o maior número de pontos racionais possíveis sobre o corpo fq quadrado. Essa curva foi introduzida por Fernando Torres e Miriam. Nesse caso, essa curva das extensões de Kummer, o m é q mais 1, o r é q sobre 2. Esses dois números são coprimos, satisfazem, está dentro do que nós temos trabalhado.
Se a gente tomar aqui o t sendo 3, então o q seria 8 e o corpo finito, como é fq quadrado, seria f 64. A equação da curva seria essa daqui, não? E nós teríamos, que não deu para colocar, não, mas aqui nós teríamos, nesse caso, 257 pontos racionais, tá? Calculamos o semigrupo de Weierstrass no ponto no infinito, que seria gerado por 4 e 9. O semigrupo de Weierstrass em pontos que são totalmente ramificados, o 7, que seria gerado por 7, 8 e 9, tá? E as respectivas lacunas em cada um dos pontos. Lembrando que esse conjunto de lacunas é importante para a gente poder calcular o conjunto gerador minimal, não? O gama, para podermos construir ou para podermos obter o semigrupo de Weierstrass nos dois pontos, tá? Então, o gama, nós calculamos aqui, não? O conjunto gama, o conjunto minimal gerador, sendo esse conjunto aqui, nós podemos ver que para cada elemento do conjunto de lacunas de P infinito, ele está relacionado com algum elemento do conjunto de lacunas do ponto P. Então, esse gama, ele hoje se torna importante para encontrar, não? Para poder construir o semigrupo de Weierstrass em dois pontos, não? E que vai nos ajudar, esse semigrupo, a construir os códigos em dois pontos também. Esse conjunto gama, ele é importante bastante também. Nós estamos vendo hoje que para encontrar essas lacunas puras também, o conjunto gama, a partir do conjunto gama, nós vamos encontrar as lacunas puras também. E o trabalho que nós está em andamento, não? Junto com o Guilherme e o Eric. Então, em particular, tomei aqui uma lacuna pura, o 10, e a partir dessa lacuna pura, dessas e outras aqui mostrei só um caso, não, que de 10 seria uma lacuna pura, e construímos códigos, não, com de comprimento 255, na verdade, códigos em dois pontos, não, tomando o ponto P infinito e um ponto totalmente ramificado. Nós obtivemos a dimensão 228 e a distância mínima maior ou igual a 18, não? Então, são códigos, não são códigos MDS, não, mas são códigos bons, não? Se a gente for ver, existe uma tabela, não, um pouco defasada, não, no tempo, mas onde tem parâmetro de código sobre certos corpos finitos, não? Então, uma coisa interessante é que a gente sempre consiga melhorar a distância mínima quando fazemos construções de códigos ou para alguns valores em particular, não? Ok? Bom, eu não sei se... Acho que eu pararia por aí, não? Porque a outra parte demora mais uns 20 minutos, né? Oi, Alonso. Se você quiser parar por aqui, não tem problema não. Eu tava olhando aqui o horário mesmo, são 10h57. Se você quiser só passar os slides para o pessoal ver do que se trata, assim, uns 2 minutinhos. E aí depois a Ah, gente passa para perguntas, e aí, porque eventualmente as pessoas podem ter curiosidade de depois de escrever algum e-mail, né, alguma mensagem. tá. Tá bom. Pode ser, não? Uns 2 minutinhos, você acha? Sim, pode ser 2 a 5, não? Deixa aqui a ideia aqui de código de isometria dual, não? O que é isso? Assim, agora nós tendo os códigos, nós dado um código linear, denotamos dessa forma o código dual dele, não? Com produto interno estándar de FQN, sim. E nós temos que dois códigos C e D, nós vamos dizer que eles são X isométricos, se existe um vetor não nulo de n, um vetor em F que vetor de n coordenadas, onde nenhuma coordenada é nula,
tal que obtemos o código D a partir do código C fazendo esse produto. Esse produto é componente a componente. Então, o vetor X tem N coordenadas, então multiplico as palavras do código C por x1c1, xncn. Esse produto asterisco aqui, componente a componente, não? Então, por que que é importante, às vezes, termos códigos isométricos? Porque dois códigos que são isométricos, eles têm a mesma dimensão e têm a mesma distância mínima. Ah, então isso é muito bom sabermos quando que códigos são isométricos e a partir daí também nós podemos obter a distância mínima, né? Aqui um exemplo bem simples, não, de código, o código de dado um código C, não, sobre F3 a quarta, eu simplesmente peguei esse código e multipliquei pelo vetor 1, 2, 1, 2 e obtive o código D, não? Esses dois códigos C e D são 1, 2, 1, 2 isométricos, multiplicando esse vetor por cada um deles. E, claro, vão ter a mesma dimensão e a mesma distância mínima. Agora, nós dissemos que uma sequência de códigos tem essa propriedade, tem a propriedade de isometria dual, se a sequência dos seus duais, se existir uma correspondência com a sequência dos seus duais. Acontece que se nós temos essa sequência aqui crescente, a sequência dos seus duais seria o contrário, não? Então, o dual de Cn vai estar contido no dual de Cn-1, e assim sucessivamente. E dissemos que essa sequência satisfaz essa propriedade de isometria dual se o código C0 for X isométrico com o dual de Cn. O código C1 for X isométrico com o dual de Cn-1. Observe que ter dois códigos isométricos não é simples, não é fácil, mas ter uma sequência tal que tenhamos essa propriedade, ela é um pouco mais complicada, não? E, bom, existem resultados para a mesma coisa. Quando o divisor de E depende só de um ponto, há um trabalho do Geo Carlos Munuera, Diego Ruano e do Fernando Torres também. Fernando Torres foi o nosso orientador, não? O meu, do Matheus também. E que eles estudaram essa propriedade ou essas sequências de códigos e essa propriedade em códigos unipontuais, não? Em um ponto, onde o parâmetro A era positivo, era não negativo, não? Então, nós, na mesma direção, Maria Braça Moros e Dursman estudaram essas propriedades também em um ponto e, em 2022, junto com Maria e Luciane, nós estudamos essas sequências para códigos em dois pontos, tá? E, recentemente, nós temos estendido esses resultados para N pontos, não? E para quando o A tomando valores negativos também, mais que o grau do divisor, claro, tem que ser maior ou igual que zero. Então, nós obtivemos, não? Essas propriedades e os códigos, a mesma coisa, códigos de avaliação, não? Nós trabalhamos com eles, já defini, e pegamos sequências desses códigos de avaliação. Temos alguns conjuntos, não, específicos que foram necessários para poder estudar essa propriedade de isometria dual. Quando que um código era diferente do outro, quando que os espaços de Riemann-Roch eram diferentes também, quando subtrai um ponto, não, no divisor, e a partir desses conjuntos, aqui, na verdade, mostramos um gráfico sobre esses conjuntos que nós precisamos estudar para poder obter essa propriedade de isometria dual. E o teorema importante aqui, nós tivemos um resultado interessante justamente para extensões de Kummer, não? Nós fizemos em geral, mas em particular para extensões de Kummer,
foi esse resultado aqui, não? Nós dissemos que essa sequência de códigos vai ter a propriedade de simetria dual, onde o B satisfaz certas condições, e os A e I aqui estão nesses conjuntos HB estrela, satisfaz a propriedade de simetria dual se somente se o M divide 2B mais 1. Então, nós tivemos aqui, para ter essa propriedade de simetria dual, M em particular, para extensões de Kummer, a condição foi bem simples, não? E em dois pontos, não? Que o M divida 2B mais 1, onde o M é o grau aqui da variável Y, e o B era um valor que nós estamos dando dentro do divisor G, dos códigos, não? Aqui um valor que dependia dos códigos que nós estávamos tomando. Então, esse foi o principal resultado que nós tivemos aí, não? E aqui, para um exemplo em particular, não, para a curva hermitiana também, obtivemos casos onde esses pontinhos aqui mais pretos nos dá uma sequência de códigos que satisfaz essa propriedade de isometria dual. Ok? Bom, esse foi o principal resultado. Ah, bom, aqui eu mostrei esse daqui porque nós podemos ter valores negativos, não, para o A e o B no divisor lá, podem assumir valores negativos e assim, dessa forma, obtemos mais sequências de códigos que satisfazem essa propriedade de simetria dual. Obrigado.